Vamos falar sobre a questão do showzinho do Putin lá em Moscou, mas antes disso, só uma notícia que a gente viu aqui na última hora, que segundo os bloggers militares russos, hoje, dia 1º de outubro, às 8h40 da manhã, lá na Ucrânia, o exército ucraniano na região de Zaporizhia entrou em modo de silêncio de rádio, ou seja, ninguém está falando mais com ninguém nos rádios. Isso geralmente é indicativo de um ataque. Ele próprio fala aqui que pode ser que, desde 8h40 da manhã, na direção de Zaporizhia, o inimigo, ou seja, isso aqui é um blogger russo, ele está falando dos ucranianos, entraram em modo de silêncio de rádio. Ações ofensivas podem ser esperadas, né? Isso geralmente se faz antes de uma grande ofensiva, você faz silêncio de rádio para não dar nenhuma dica para o inimigo, né? Por hora a gente só tem essa informação. Ele mesmo fala assim que pode ser que seja misinformation, ou seja, pode ser que seja um desvio, seja uma ilusão qualquer ali, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E daí vamos falar do outro evento de ontem, que era para ser, na visão do Putin, o evento principal do dia, né? O discurso dele, anexando as regiões e coisa e tal da Ucrânia, coisa e tal, mas acabou sendo relegado a um segundo plano devido à questão toda lá em Lima, né? E bom, o que foi o discurso dele? Ele vomitou aquela retórica que todo mundo sabe, que o Ocidente é que está por trás da Ucrânia, que ele foi forçado a entrar nessa guerra por causa do Ocidente, que a Rússia tem o direito ao território da grande Rússia, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aquela retórica que eu não vou repetir para vocês, porque vocês já estão acostumados, aquelas lorotas todas do Putin, né? Aí no final ele colocou que os quatro territórios da Ucrânia eram agora parte da Rússia, por vontade deles, segundo eles, porque teve um referendo lá que eles aceitaram e coisa e tal, e que vão ser russos para sempre, nunca mais vão deixar de ser russos, e que era para o Zelensky sentar na mesa de negociação para negociar a paz agora, sendo que os territórios são inegociáveis, eles já são russos, isso não é negociável. Então, e aí pediu para negociar a paz, né? Ou seja, é aquilo que a gente fala desde o início. O que eles querem, no final das contas, é justamente negociar há bastante tempo. Os russos sabem que o exército deles foi pego no blefe, eles não conseguem mais avançar militarmente. Então, a única alternativa que eles tinham, e isso já há muito tempo, tá? Era sentar para negociar. O Putin já vem dando esses sinais que queriam cessar fogo, igual aconteceu em 2014 com a invasão da Crimeia e do Donbás, né? E a Ucrânia percebeu que foi roubada a fazer aquilo naquela época, agora não vai fazer de novo o mesmo erro, né? Sabe que se fizer isso, é só esperar mais 10 anos e vai ter outra invasão russa para pegar mais um pedaço do território da Ucrânia. Então não tem jeito. Mas o Putin está acuado. O Putin, ele sabe que na Rússia chefes que perdem grandes guerras não duram muito tempo, o futuro deles não é muito bacana, né? A história mostra isso. E daí ele tá organizando essa coisa toda. Fez um show, cara, teve um show, quer ver? Teve um show lá em Moscou, em várias cidades, trouxeram um monte de gente, coisa e tal, para falar da grande Rússia e do poder todo da Rússia e não sei o que lá. Um negócio meio fascista mesmo, né? O pessoal tá mostrando aqui, ó, e foi um show preparado aqui. Olha os ônibus todos que trouxeram o pessoal para o show, né? Não foi coisa espontânea, não. O Putin não ia dar esse mole de contar com a população de Moscou, porque a população de Moscou não tá com essa vontade toda de apoiar a guerra mais não, né? Mas aí trouxeram um monte de ônibus com gente para encher a praça ali, para fazer aquele showzinho e coisa e tal, e que lembra muito aquele show no início da guerra, vocês lembram? Quando a Rússia perdeu na parte norte da Ucrânia, e daí falou que agora é só no Donbás e coisa e tal, e o Putin fez um showzinho da guerra, não sei o que lá, para dizer, coisa e tal, para incentivar o público. E a gente falou que naquela época também isso é uma lorota dele, não tem lógica nenhuma, né? Enfim, ele fez o showzinho lá, e o chato para ele foi justamente isso, né? Ele esperava que isso fosse um grande acontecimento do dia, fosse o show dele lá em Moscou, acabou sendo o cerco a Lima lá em Donetsk, né? E sim, ele ameaçou armas nucleares contra a Ucrânia. E eu já falei para vocês, eu acho muito pouco provável que ele concretize esse tipo de ação, mas está no ramo das possibilidades? Está, evidentemente, né? Como diz aqui o Euromaidan Press, um jornal lá da Ucrânia, existem consequências dessa anexação dos territórios ucranianos? Na prática, não muda nada. O que muda só é para o público interno russo.
Isso claramente foi uma jogada interna dele para apaziguar o público interno russo. Ele já está jogando para se manter no poder. Tem até gente dizendo que esse negócio dele pegar os soldados, mobilizar, mandar para o fronte de batalha, é para os soldados morrerem mesmo que ele quer. Porque, afinal, ele tira boa parte da juventude que poderia fazer uma revolução contra ele lá na Rússia, né? Ele manda esse pessoal para a Ucrânia, o pessoal morre, fica menos gente na Rússia, já dá talvez para ele manter o poder dele, né? Nesse sentido tem até alguma lógica, né? Aí ele fala que tem algumas consequências de fato, por exemplo, certamente os russos vão começar a exigir que as pessoas que moram nessas regiões lutem na guerra, mas eles já vinham fazendo isso antes, então na verdade não muda muita coisa. Enfim, na prática ele explica aqui as consequências, mas não muda nada na prática isso daí para os ucranianos, né? Uma das coisas que o Putin ressaltou é que a Rússia tem direito à grande Rússia, todas as áreas que falam russo, não sei o que lá, ele falou isso no discurso de ontem. E aqui o pessoal está mostrando aqui a assinatura do Putin num acordo em 2003 em que demarcava a Rússia e a Ucrânia, ou seja, aceitando as bordas ali, inclusive com Donbás e a Crimeia no lado ucraniano, né? Então você vê que a assinatura do Putin não vale nada mesmo, não adianta negociar com o cara. Agora, o que teve de assinatura importante ontem foi isso daqui, ó. O Zelensky, o chefe do Legislativo e o ministro da Defesa assinaram a solicitação para a entrada de emergência do país na OTAN. Aí você pode falar, caramba, mas pode fazer isso? Como é que funciona isso, né? E, bem, em tese pode, porque os requisitos para um país entrar na OTAN são muito simples. É o país estar na Europa e ser aceito por todos os outros membros. Todo o resto faz parte do processo de adesão. Tem todo um processo de adesão que você muda o tipo de armamento, estabelece coordenações militares comuns e coisa e tal, mas tudo isso já é parte do processo de adesão. Requisito mesmo é só estar na Europa, a Ucrânia está na Europa, e o aceite dos outros membros. Então, isso foi o Zelensky fez essa assinatura ontem. E aí muita gente falou, isso é besteira, isso não vai dar em nada, porque a Bulgária, por exemplo, a Turquia, por exemplo, não vão aceitar a Ucrânia e coisa e tal. Mas como o Alexei Arestovich lembrou, isso daqui não é uma coisa de supetão que eles fizeram, isso aqui certamente foi combinado com o pessoal da OTAN. E qual que é a ideia que tem aqui? O que se transparece nessa história? Que provavelmente o que foi combinado com a OTAN, e o Putin deve estar muito ciente disso, é que em caso de um ataque nuclear à Ucrânia, a OTAN vai aceitar isso daí. Ou seja, vão ter um instrumento já vai estar o pedido para entrada na OTAN já com o pessoal da OTAN. Se acontecer um ataque nuclear à Ucrânia, a OTAN vai entrar do lado da Ucrânia nessa guerra, vai aceitar a Ucrânia na OTAN, e daí, pelo artigo 5º, todo mundo tem que entrar nessa guerra para ajudar a Ucrânia, né? Lembrando que certamente isso daí já tem, como eu falei, isso não foi do nada que eles fizeram isso já está negociado com a OTAN. E certamente muitos países, mesmo os mais reticentes, como a Turquia, a Bulgária e alguns outros, certamente vão se sentir forçados pelos outros membros a aceitarem a Ucrânia dentro da OTAN. Até porque, inclusive, como eu falei, a questão da China está lá indo a Ramstein no dia 12 de outubro, é sinal de que também há negociações nesse sentido. Não interessa a ninguém uma guerra nuclear, absolutamente ninguém. A esse momento só interessa ao Putin. Então, se ele entrar nessa história de achar que está justificado, ele falou lá no discurso também que os Estados Unidos já usaram bombas nucleares no passado, então isso abriu um precedente, eu posso usar também, não sei o que lá. Lorota, não vai usar nada, a gente sabe que ele não tem coragem para isso, mas se ele usar, parece que essa vai ser a defesa da Ucrânia. É isso que significou isso daqui, né? A OTAN provavelmente não vai responder com armas nucleares num primeiro momento, vai só responder com tropas em solo, com armas convencionais, mas pode ter certeza, a OTAN com arma convencional, meu amigo, já destrói a Rússia completamente. Bom, uma outra coisa interessante é que lá na Europa, embora o preço da energia esteja mais alto, esteja todo aquele problema e coisa e tal, o apoio do povo na Alemanha, por exemplo, à Ucrânia é absoluto. 74% dos alemães ainda apoiam a Ucrânia. Isso tem crescido, na verdade, à medida que a Rússia mostra esse desespero todo, né? É aquilo que eu falei para vocês, a Europa vai passar aperto esse inverno? Não vai ser fácil não, vai ter, conta vai estar cara e coisa e tal, vai ter empresa que vai ter que fechar as portas, vai ser difícil.
Mas vai sair do outro lado? Vai sair do outro lado. A Rússia é que não vai. Lula não cansa de repetir que se ele for eleito, todo mundo vai voltar a comer picanha. E aí, o que passa pela sua cabeça? Essa cena aqui. E interessante aqui esse artigo dos guerrilheiros ucranianos que constroem drones para a Ucrânia para o uso no fronte, né? Os drones são a grande arma, revelação dessa guerra realmente, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse pessoal lá no Visão Libertária, no início da guerra. É muito interessante, são várias... A Ucrânia tinha uma indústria de tecnologia muito forte, né? Ainda tem, né? Mas boa parte dessa indústria, o pessoal passou a focar em ajudar o exército ucraniano na guerra. Então a empresa que fazia software de inteligência artificial lá para coisa, mudou o software para identificar tanques escondidos com camuflagem, coisa e tal. Muito interessante esse tipo de coisa de uso de tecnologia na guerra, né? O Estadão está lembrando aqui que os vazamentos dos gasodutos podem ser a maior liberação de metano registrada, mas não causam grandes danos. Eu tenho uma dúvida, tá? Eu não sei se os gasodutos estavam pressurizados com gás ou com nitrogênio, ou com ar, porque não é incomum quando você tira de operação um gasoduto deles, ainda mais o Nord Stream 1, por exemplo, que estava em manutenção, e o Nord Stream 2, que não estava em operação também. É comum você tirar e pressurizar com ar e tirar o gás de lá, até por questão de segurança, né? Mas, bom, não sei. De qualquer forma, é irrelevante esse tipo de coisa, é o que eu falo, né? Esse pessoal da mudança climática é uma cambada de alarmista mesmo, no final das contas. Bom, um empresário aqui no Brasil, o Paul Malek, que é CEO da Flapper, uma empresa de compartilhamento de aeronaves e aluguéis de jatos executivos, ela está oferecendo para pessoal de TI, principalmente programadores, com conhecimento em Flutter, Node.js, React, PHP ou Vue, que queiram sair da Rússia, eles se oferecem a buscar eles lá de jatinho para tirar os russos de lá, né? Então, acho uma boa coisa, realmente aquilo que eu falo para vocês, isso é mais um golpe na Rússia, porque toda a juventude mais capacitada, com melhor conhecimento tecnológico, está saindo de lá, porque não quer ficar num país maluco, gerenciado por um ditador sem sentido algum, né? Enfim, a oferta está feita aí. Quem tiver interesse, se tiver algum russo assistindo aqui, no LinkedIn, procura o LinkedIn do Paul Malek, que deve ter as instruções lá de como proceder nesse processo, né? Eu imagino, não está falando aqui literalmente, mas eu imagino que está subentendido que a empresa dele contrataria essa pessoa. Não sei, né? Enfim, é isso daí. A Rússia achou que ia abafar ontem com o discurso do Putin, acabou ficando totalmente em segundo plano, e a entrada da Ucrânia na OTAN agora é uma realidade muito mais próxima. Basta o Putin apertar um botão que a Ucrânia entra na OTAN. E aí a gente vai ver uma outra guerra totalmente diferente. Obrigado por assistir o vídeo até o final.